Meus amigos, há pecados que são imperdoáveis, como disse Jesus, são pecados contra o Espírito Santo de Deus. São pessoas que negam uma devida reverência ao Espírito Santo de Deus, a sua pessoa e as suas obras. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa espiritual, de origem divina, de origem eterna. E o Espírito Santo é que conduziu toda a vida de Jesus, quando na sua condição humana, porque ele sujeitou-se à condição carnal, como nós, mas foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que o ensinou, que o santificou, que lhe deu forças, que o exortou em todos os seus momentos. Atentar contra o Espírito Santo de Deus, negá-lo, escarnecê-lo, atentar contra as suas obras, tem condenação para essa vida e para a vida vindoura, para o porvir, como está lá em Mateus capítulo 12. Nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos capítulo 3. Em Marcos capítulo 3, Jesus havia expulso o demônio de um homem possesso. E os fariseus começaram a escarnecer de Jesus, dizendo que ele havia expulso esse demônio pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebu. E esse foi o seu primeiro atentado contra o Espírito Santo de Deus. Jesus repreende da seguinte maneira, em Marcos capítulo 3, a partir do verso 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto, porém, diziam, está possesso de um espírito imundo. Aqueles homens estavam escarnecendo de Jesus, dizendo, esse demônio que foi expulso foi pelo poder de Beelzebu, de Satanás. E Jesus diz, não foi não, foi pelo poder que me foi concedido mediante o Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro pecado desses homens, e o pecado de muita gente hoje, é atribuir a Satanás e aos espíritos e aos demônios aquilo que é pertinente apenas ao Espírito Santo de Deus. Sempre que as obras do Espírito Santo de Deus, que a pessoa do Espírito Santo de Deus, que as suas atuações ou que as suas capacitações, quando elas são atribuídas a espíritos e a demônios, isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então, esse foi o primeiro exemplo de uma blasfêmia contra o Espírito Santo cometido pelos fariseus. E Jesus os repreende. Podemos ter também outros exemplos. Um segundo exemplo é quando alguém nega a existência e a importância do Espírito Santo de Deus para a salvação e para a reconciliação com Deus. Negam tanto a existência quanto a eficácia do Espírito Santo de Deus. Um bom exemplo está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 38, quando o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo,
diz aos seus convivas: arrependei-vos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, vocês vão receber o Espírito Santo como um prêmio, como um modo gracioso, como um chamado gift, algo que nós não merecemos, mas foi conquistado por alguém em nosso favor. Ou seja, Jesus conquistou e ele nos concede o Espírito Santo. Quando alguém diz que para a sua reconciliação com Deus o Espírito Santo não é necessário, ou mesmo diz que ele não existe, essa pessoa está pecando para a vida eterna. Pecado eterno que é igual à condenação eterna. Não adiantam os aspectos doutrinários, ou as apologias, ou os sofismas, ou as dialéticas. Está condenado para sempre a pecado eterno. Esse é o segundo exemplo. Um terceiro exemplo é quando as pessoas negam sistematicamente a palavra de Deus e quando muitas vezes dela escarnecem. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo do que é a palavra de Deus. Na segunda carta ao pastor Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para repreender, para instruir e com justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para as boas obras. A palavra de Deus, então, é algo divinamente inspirado. Quem nega essa inspiração, quem repudia a palavra de Deus de modo sistemático e muitas vezes dela escarnece, está condenado a pecado eterno, porque está pecando contra o Espírito Santo de Deus. De que maneira? O Espírito Santo de Deus usa-se da palavra de Deus para que ela convença o homem da sua natureza pecaminosa, da sua necessidade de um arrependimento e de uma verdadeira conversão, e de uma aceitação de Jesus como Senhor e soberano em sua vida, autor e consumador de sua fé. Quando o homem repudia a palavra de Deus, está repudiando Jesus e também o Espírito Santo de Deus, que utiliza-se dessa palavra como instrumento de convencimento do homem, junto com o seu poder espiritual. Então, esse é o terceiro exemplo: escarnecer, negar, sistematizar, o repudiar da palavra de Deus. Um quarto exemplo pode acontecer com o próprio povo de Deus. Está no livro de Isaías, capítulo 63, no verso 10. Aconteceu que o povo foi rebelde contra o zelo do Espírito Santo. O que o zelo do Espírito Santo faz com o povo eleito de Deus? Exorta, ensina, conduz, aperfeiçoa e também capacita. O Espírito Santo tem diversas funções em nossa vida e ele nos ama e ele zela por nós. Muitos não entendem esse zelo e desprezam esse zelo do Espírito Santo e querem andar com uma vida 50% santa e 50% profana, cometendo nesses 50% toda sorte de abominação contra a vontade de Deus, como idolatria, a necromancia e uma série de outras coisas, como um processo de regeneração apenas parcial,
uma fé unicamente inteligente, mas não uma fé regeneradora, bíblica. Essas pessoas, mesmo sendo pertencentes ao povo de Deus, elas estão sujeitas à ira de Deus através do Espírito Santo de Deus, como aconteceu com o povo hebreu. No livro de Isaías, capítulo 63, verso 10, diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. A rebeldia do povo judeu foi tão grande contra o Espírito Santo de Deus, contra o zelo do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo pelejou contra eles, levando-os ao castigo, ao cativeiro, como se fosse um inimigo desse povo. Então, o Espírito Santo de Deus pode voltar-se e conduzir os seus eleitos a uma situação de uma verdadeira expiação, digamos assim, nesta vida, como aconteceu com esse povo. E esse povo só não foi destruído porque era o povo da promessa, da raiz de Jessé, da raiz de Davi e também do Messias, Jesus Cristo. Não fora isso, esse povo teria sido destruído. Então nós temos aqui alguns exemplos só de atentado contra o Espírito Santo de Deus, pecado contra o Espírito Santo de Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que são a atribuir a Satanás ou aos seus anjos aquilo que é pertinente unicamente ao Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, negar a sua necessidade, a sua existência e a sua eficácia. Em terceiro lugar, repudiar rotineiramente, sistematicamente, a palavra de Deus revelada. E em quarto lugar, não manter-se em santidade, não respondendo assim ao zelo que o Espírito Santo de Deus tem para com os seus eleitos. Então tenhamos cuidado para não pecarmos contra o Espírito Santo de Deus. Há muitas formas de nós pecarmos contra o Espírito Santo de Deus. Essas 4 citadas são frequentes e bastante graves e bastante evidentes, embora existam outras também. Amém? Muito obrigado. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.